E aí, pessoal? Preparados para mais um Atos Podcast? Hoje a gente vai acelerar fundo, viu? Isso aí! A gente vai mergulhar na história de um cara que dispensa apresentações. Um nome gigante da indústria automobilística é o Soichiro Honda. Ah, Honda. Dispensa apresentações mesmo. Mas pode ter certeza, mesmo quem acha que conhece a história dele vai se surpreender com a gente aqui no Whats Podcast. É, porque ele não foi um CEO comum, né? A história do Honda é aquela clássica, sabe? Começo humilde e aí, de repente, pum! Sucesso estrondoso. Pura determinação, uma vontade de ferro de inovar, é o tipo de história que a gente brasileiro adora, né? Superação, garra. Total. E é isso que a gente vai desvendar nesse Atos Podcast, nesse mergulho profundo. O que fazia o Honda ser como era? Que estilo de liderança era esse que o levava para frente? Como ele transformou, né? Uma simples oficina numa potência global. Uma potência global. É, segura firme que a viagem vai ser emocionante. Para entender o Honda, a gente precisa voltar lá no comecinho, né? Ele nasceu em 1906, numa vila rural no Japão. E o pai dele, que olha só, era ferreiro. Desde pequeno, o Honda já era fascinado por máquinas. Fascinado, tipo, obcecado mesmo. E essa paixão por máquinas, né? Teve um momento que, sim, explodiu. Imagina a cena. Soichiro Honda, um molequinho ainda, pedalando quilômetros e quilômetros com bicicleta, usando a técnica do triângulo. Só para ver de perto o famoso aviador Art Smith, Art Smith. num show aéreo. Que determinação, né? Aliás, você sabe que é a técnica do triângulo? Ah, eu sei. Os jovens japoneses usavam antigamente para pedalar longas distâncias, né? É. Eles colocavam uma pedra ou um pedaço de madeira atrás do pneu traseiro, formando um triângulo. Aí ajudava a manter a velocidade sem fazer tanto esforço. Olha que interessante. Era uma solução, digamos, criativa para um problema real. Já dava para ver ali, né? O jeitinho engenhoso do Honda. E essa paixão toda levou para Tóquio. É fraca tal. Ele conseguiu um aprendizado, né? Numa oficina mecânica. E aí, o amor pelos carros floresceu de vez. Ele aperfeiçoou tudo que sabia como mecânico. Essa experiência moldou ele. A abordagem prática que ele sempre teve com a engenharia. É. Ele não era de ficar só na teoria, ele queria botar a mão na massa. Entender como tudo funcionava de verdade. E a gente vai ver isso direto na história dele. Mas o Honda não era só um ótimo mecânico, ele é um baita empreendedor, né? Verdade. Abriu uma filial da oficina onde ele trabalhava, né? E não parou por aí. Fundou a Tokai Seiki Heavy Industry, uma empresa que fabricava anéis de pistão. O Honda era daqueles que nunca parava de aprender. Mesmo com a empresa para cuidar, ele ainda fazia cursos. Se aprofundava em engenharia. Não tinha medo de falar, olha, isso eu não sei. Ele corria atrás para aprender. Uma lição, e tanto pra gente, né? Aprender sempre. Com certeza. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1946, no meio do caos do pós-guerra, ele fundou o Instituto de Pesquisa Técnica Honda. E esse é um momento crucial na história dele, né? É. Ele deixa de ser um empresário de sucesso e vira um inovador de verdade. Ele queria criar algo totalmente novo, algo que ia revolucionar o transporte. E essa visão, né, levou ele a fundar a Honda Motor Company em 1948. Finalmente a Honda. Mas o caminho até o sucesso não foi fácil, né? Teve muito ceticismo, principalmente quando ele decidiu expandir a empresa por Tóquio. Ah, essa história é famosa. O Honda se encontrou com um gerente de banco para pedir financiamento. Gerente, meu amigo. Gerente? Disse que ele era louco de querer competir em Tóquio. É um mercado já lotado, né? Lotado. Mas a Honda não se deixou abalar. Não. Ele acreditava na visão dele. E conseguiu o financiamento que ele precisava. Essa crença, né? Essa fé inabalável na própria visão. Mesmo com todo mundo duvidando. É a marca registrada do Honda. Me lembra muito, sabe? Espírito brasileiro. Essa resiliência, né? Essa vontade de ir pra frente, de buscar algo melhor. Essa resiliência a gente vê em todo lugar. Mas por mais genial que o Honda fosse como engenheiro, ele sabia que precisava de ajuda no lado, digamos, empresarial da coisa. E aí entra o Takeo Fujisawa. Entra o Fujisawa. E o Tim Bowplane. Que dupla. O Fujisawa era um estrategista brilhante, um mestre nos negócios. Ele virou o braço direito do Honda. Uma parceria, né? Que foi crucial para o sucesso da empresa. O Honda focado em inovar, né? Desafiar os limites da engenharia. E o Fujisawa cuidando de toda a parte de finanças, marketing. Tudo que uma empresa precisa para, né? Para funcionar. Para funcionar. E essa dupla imbatível permitiu que o Honda, né, adotasse o seu estilo de gestão. O estilo, digamos, pouco convencional. O Honda? As coisas ficam interessantes. O Honda era famoso por detestar formalidades e burocracia. Ele odiava usar terno.
Odiava. Preferia o uniforme de mecânico, mesmo em eventos chiques, sabe? Teve uma vez que ele foi receber uma condecoração no Palácio Imperial. Imagina. E o uniforme? E ele queria estar no meio da ação, né? Sempre. Trabalhando lado a lado com os engenheiros, buscando soluções. É um líder que não tinha medo de sujar as mãos, literalmente. Literalmente. E ele esperava o mesmo dos funcionários dele. Ah, sim. E ele não tinha papas na língua, né? Se a coisa não saísse como ele esperava. Já teve história dele jogando ferramenta até cinzeiro nos momentos de, digamos, raiva. Ele era exigente, levava todo mundo ao limite. Mas essa fúria toda vinha da paixão dele pelo trabalho. É. Ele queria criar os melhores produtos. Ele não era cruel, ele se cobrava muito. E cobrava de todo mundo o mesmo nível de excelência. E tem gente que diz que ele ficava mais chateado consigo, mesmo quando as coisas davam errado, do que com os funcionários. Ele respeitava muito quem trabalhava com ele. Queria que todo mundo compartilhasse da visão dele. E aí a gente vê, né, um homem complexo, cativante, Complexo. movido por essa vontade de inovar, É. que não tinha medo de desafiar tudo, de ir além do que achavam possível. E a gente vai desvendar essa história aqui no Arts Podcast. E essa vontade de ir além, né, nos leva para outra parte fascinante do Honda, a relação dele com a tecnologia. Ele tinha opiniões fortes, viu? E não tinha medo de falar. Ele era bem... Por exemplo, no começo, ele era contra motores refrigerados a água. Sério? Perfis refrigerados a ar. Ai. Ele chegou a comparar, olha só, motores de 2 tempos com pistolas de água de bambu. Caramba. Ele achava uma tecnologia inferior. Um homem de convicções, mas a teimosia do Honda não era à toa. Ele mudava de ideia se você mostrasse provas, sabe? Quando ficou claro que os motores refrigerados a água eram melhores, ele adotou a tecnologia. Ele era pragmático, queria o melhor resultado. Ele era visionário, mas pé no chão, né? Totalmente. Ele entendia que, às vezes, para ter progresso, você precisa se adaptar. Sem dúvida. E por falar em adaptação, a gente não pode esquecer a paixão do Honda por corrida. Ah, é verdade. Automobilismo. Para ele, corrida não era só competição. Era um laboratório. Testar as ideias. Né? Testar tudo. Ele achava que a pista de corrida, né, levava os projetos ao limite e mostrava os pontos fracos, os fortes, coisa que nenhum laboratório ia conseguir. E essa convicção, né, levou ele para as corridas de moto. E depois, olha só, para a Fórmula 1. Fórmula 1. O ápice do automobilismo. E não era só por ganhar, né? Não. Era por provar a capacidade da engenharia Honda. Pro mundo. Pro mundo. E as lições da pista, né? Iam direto para os carros e motos de rua. A Honda ficou conhecida, né, pela qualidade de desempenho, confiabilidade. Vencer o domingo, feder na segunda. É isso aí. E como a Honda vendeu a Super Cub. A icônica Super Cub. Revolucionou o transporte. Design simples, motor de 4 tempos. Econômico. Econômico. Depois veio o Civic. Queridinha. Prático, confiável. E o Accord, né? Que redefiniu o sedã familiar. Carros que viraram marcos culturais, né? Símbolos da Honda, da inovação, de ir além. E essa trajetória, né? Não foi fácil. O Honda tinha uma frase. O sucesso é 99% fracasso. Essa frase é. Ele viu o fracasso como parte do processo. Aprendizado. Uma coisa que te impulsiona, te leva pra frente. Uma lição, entanto, né? Resiliência. A gente pode aprender muito com isso. Aqui no Arts Podcast você encontra essas histórias. Histórias inspiradoras. Mas voltando ao Honda, era um cara difícil de definir, né? Complexo, fascinante, cheio de contrastes. Ele podia ser durão, mas também se importava com os funcionários. Ele ia criar produtos que ajudassem as pessoas. Um engenheiro brilhante, com opiniões fortes, mas aberto a novas ideias. E essa mistura toda, né, fez ele construir um legado gigante. Falando nisso, você imagina o que ele acharia da indústria automobilística hoje? Nossa! Carros elétricos, carros autônomos, sustentabilidade. Tudo mudando. Mudou muito, né? Será que ele ia gostar dessas tecnologias? Com a mesma paixão que ele tinha pelos motores a combustão? Ou será que ele ia, sei lá, continuar apegado ao que ele ajudou a criar? É difícil saber, né? Mas é uma coisa certa, o Honda não ia fugir do desafio. Não, jamais. Ele ia estar lá, na linha de frente, expandindo limites. Exigindo o máximo. E se de todo mundo. Sempre buscando criar algo novo, algo melhor. Deixa a marca dele no mundo. O legado de inovação, de determinação, inspira engenheiros, empreendedores. Treinadores. No mundo todo, incentiva a gente a ir além. E essa é a beleza de um mergulho profundo como esse aqui no Arts Podcast, né? Não é só aprender sobre o passado, é se inspirar
tirar lições para nossa vida. Com certeza. A história do Honda mostra, né, o poder da criatividade, da fé na sua visão. E a coragem de desafiar o que já existe. Coisas que a gente pode usar em qualquer área da vida. Exatamente. E o que você tira dessa imersão na vida do Soichiro Honda aqui no Whats Podcast? Olha, pra mim fica a admiração. E a vontade de correr atrás dos meus sonhos, sabe? A mesma paixão que ele tinha. Ele começou do zero. Gostava de máquinas e construiu um império. Deixou uma marca no mundo. Em trajetória e tanto, né? Coleções para todo mundo. Não importa se você é um empreendedor engenheiro. Ou sou alguém que gosta de inovação. Tem sempre algo para aprender com Honda. Com certeza. E para você que está acompanhando a gente aqui no Whats Podcast, fica a pergunta: o que você construiria? Se você pudesse revolucionar uma indústria. Que legado você deixaria para o mundo? Uma pergunta pra gente pensar, né? Quem sabe você já tem uma ideia, uma visão. E esse mergulho profundo te deu aquele empurrãozinho pra começar. Te dá aquele gás, né? Pra ir atrás. Sai. E aí, com a gente aqui no Whats Podcast, vai longe. Vai longe. Yeah. Mas voltando pro Honda, o que a gente aprende com ele? Pra mim, fica a lição de que com paixão a gente realiza qualquer coisa. Ele começou lá embaixo, gostando de máquinas. E olha só, construiu um império. Um império mudou o mundo. Mudou o mundo. Deixou a marca dele. E aí, para você que tá ligado aqui no Whats Podcast, o que te inspira? O que você faria para mudar o mundo? Qual legado você quer deixar? Pensa aí. Que tal você... o que você faria diferente? Qual a sua marca? Isso. Mais um Whats Podcast chegando ao fim. Mas a gente volta, viu? Com mais histórias, mais inspiração. E até a próxima. Valeu.